Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 26. Vamos ao enunciado. Considere o escoamento permanente de água em uma tubulação retilínea de 200 metros de comprimento, de um certo material com diâmetro igual a meio polegada. Em uma seção A, na cota 100 metros, a altura da água em um piezômetro é de 3 metros. Em uma seção B, na cota de 100,50 metros, a altura da água em um piezômetro é de 2 metros. Determine. Letra A, o sentido do escoamento. Letra B, a vazão que escoa. Suponha escoamento laminar e depois verifique se a hipótese está correta. Bom, temos aí que o objetivo do exercício, na letra A é determinar o sentido do escoamento, na letra B calcular a vazão que escoa. Para isso, vamos fazer aí a representação do sistema. Então, temos aí ó, uma tubulação que é retilínea, de 200 metros de comprimento, com um diâmetro de meio polegada. Temos aí que na seção a cota geométrica é 100 metros e o piezômetro marca 3 metros de altura. Na seção B, a cota geométrica é de 100,50 metros e o piezômetro marca 2 metros de altura. Então, vamos fazer aí um esquema dessa tubulação. Então, vou representar aqui a tubulação de forma inclinada, pois temos aí diferença na cota geométrica, onde a cota geométrica na seção B é maior que na seção A. Então, vamos por aqui a seção A e aqui a seção B. Em referência a um plano horizontal de referência, a gente tem aqui a cota geométrica de A, a gente tem aqui a cota geométrica de B. A cota geométrica de A é de 100,00 metro. A cota geométrica de B é de 100,50 metros. Além disso, temos aí para a seção A, o piezômetro marca 3 metros. O piezômetro marca a pressão A dividido pelo peso específico, que é a carga de pressão, que na seção A é 3 metros. Em B, temos que PB sobre o peso específico é igual a 2 metros. Tá? Aí temos que a tubulação tem um comprimento L e apresenta um diâmetro D, aí, que é de meio polegada. Convertendo aqui o diâmetro, né, a gente tem que 1 polegada corresponde a 0,025 metros. Aí polegada simplifica por polegada, 0,025 dividido por 2, temos aí um diâmetro de 0,0125 metros aí nesse I. Comprimento L da tubulação é de 200 metros. Tá? Então, temos aí um esquema para a tubulação. O objetivo da letra A é descobrir o sentido do escoamento. Temos um escoamento que é permanente, e para um escoamento permanente, temos que a carga total é dada por H igual a pressão sobre peso específico, mais Z, que é a cota geométrica, mais V ao quadrado sobre 2G, que é a carga cinética. A carga total para o escoamento permanente diminui no sentido do escoamento. Tá? E temos aí que para o escoamento permanente, e nesse caso temos um diâmetro constante. Temos que, se o diâmetro é constante, a carga cinética, que é dado por V
ao quadrado sobre 2G é constante, ou seja, temos aí que a carga cinética é a mesma em todos os pontos da tubulação. Então, a velocidade é igual em todos os pontos, porque temos aí um diâmetro constante. Então, como a carga cinética é constante, para avaliar o sentido do escoamento, a gente vai analisar aí a cota pisométrica, tá? Que é dado por P sobre peso específico mais aí a cota geométrica Z, que é a condição desses dois termos aqui, ó, cota pisométrica. Então, vamos ter aí que calcular a cota pisométrica para a seção A. Então, a gente vem aqui na seção A, temos que a cota pisométrica na seção A vai ser igual aí a pressão sobre o peso específico, que é aí a medida que a gente tem do piezômetro, que é de 3 metros, mais a cota geométrica, que temos aí na seção A, de 100 metros, ou seja, temos aí um valor de 103,00 metro, é a cota pisométrica na seção A. Para a seção B, a gente tem aí que a carga da pressão é de 2, então a cota pisométrica em B vai ser de 2 metros, mais a cota geométrica, que é 100,50 metros. Então, vamos ter aí um valor de 102,50 metros. Então, temos que a cota pisométrica em A é maior que a cota pisométrica em B. Portanto, o escoamento ocorre de A para B, tá? Porque temos aí que a carga diminui no sentido do escoamento. Então, a carga que temos em A vai ser maior que a que temos em B, tá? Como esse termo aqui é constante, a gente avalia apenas por esses dois termos aqui para esse caso. Então, temos aí que o sentido do escoamento está indo aqui de A para B, ou seja, o sentido da vazão. Então, esse aqui é o que queríamos na letra A. Na letra B, queremos encontrar a vazão, essa vazão que é constante aí, né? A vazão que está em A é a vazão que a gente tem ali em B. A vazão é dada como sendo a velocidade vezes a área, ou, escrevendo aqui a área em função do diâmetro que foi dado, é a velocidade vezes π d ao quadrado sobre 4, porque essa área é a área da seção transversal aqui da tubulação que a gente tem, que é uma circunferência de diâmetro d. Para determinar a velocidade, vamos utilizar aí a equação universal da perda de carga. A perda de carga entre a seção A e a seção B, delta HAB, é igual ao fator de atrito da tubulação, que multiplica o comprimento L dividido pelo diâmetro D, que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2G. Então, para encontrar aí a velocidade, né, vamos precisar aí da perda de carga entre A e B e vamos precisar também do fator de atrito F. O L temos, o D temos e a gravidade é constante. E aí vamos conseguir encontrar a velocidade e assim encontrar a vazão. Bom, e para determinar aí a perda de carga, a gente vai utilizar a equação de Bernoulli entre a seção A e a seção B, que vai ser dada por pressão em A sobre o peso específico mais ZA mais VA ao quadrado sobre 2G igual a pressão em B sobre o peso específico mais ZB mais VB ao quadrado sobre 2G mais a perda de carga entre a seção A e a seção B. Temos aí que a velocidade é igual nas duas seções, então pode simplificar. Temos que
esse termo aqui, PA sobre o peso específico, ZA, é a cota pisométrica em A. E temos que esse termo aqui, PB sobre o peso específico mais EB, é a cota pisométrica em B, que já calculamos. Então, vamos ter aí que a perda de carga entre A e B vai ser igual a cota pisométrica em A menos a cota pisométrica em B. Então, vamos ter aí que a perda de carga entre A e B vai ser igual a cota pisométrica em A, que é de 103 metros, menos a cota pisométrica em B, que é de 102,50 metros. Então, vamos ter aí que a perda de carga entre A e B é igual a 0,50 metros. Então, determinamos aí a perda de carga. Agora, para determinar o fator de atrito, ele diz aí para a gente supor que o escoamento é laminar, tá? Se o escoamento é laminar, tá? Temos a consideração que o fator de atrito é igual a 64 sobre Reynolds, tá? Então, precisamos aí determinar o Reynolds para determinar o fator de atrito. Reynolds é dado como sendo a velocidade vezes o diâmetro D dividido pela viscosidade cinemática aí da água. Então, temos que o fator de atrito vai ser escrito como 64 dividido pela velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. A viscosidade cinemática passa lá em cima multiplicando, fica então 64 vezes a viscosidade cinemática dividido pela velocidade vezes o diâmetro. Então, temos aí o ΔHB calculado e o fator de atrito em função da velocidade. Então, substituindo lá na perda de carga universal, a gente tem que o ΔHAB é igual, aí substituindo o fator de atrito, é 64 vezes a viscosidade cinemática, vezes a velocidade, vezes o diâmetro, aí que vai multiplicar o comprimento L vezes o diâmetro D, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2G. Então, o objetivo aí é achar a velocidade, esse V vai cortar com o quadrado. Aí temos aí que o 64 simplifica com 2, fica aqui 32. Isolando a velocidade na equação, a gente vai ter que a velocidade é igual. Aqui fica d ao quadrado, que vai passar multiplicando. Então, vai ficar o ΔHB vezes aí a gravidade vezes o diâmetro ao quadrado. Tudo isso dividido, passa dividindo aí o 32, a viscosidade cinemática e o comprimento L. Bom, então agora vamos aí calcular a velocidade. Então, temos que a velocidade é igual à perda de carga entre A e B, que a gente calculou de 0,50 metros, que multiplica a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica o diâmetro ao quadrado. O diâmetro é 0,0125 ao quadrado metro quadrado, dividido por 32 vezes a viscosidade cinemática, que é a viscosidade cinemática da água, que vale 10 elevado a menos 6 metro quadrado por segundo, vezes o comprimento L. O comprimento L é de 200 metros. Então, temos aí da análise dimensional, aqui ó, metro quadrado corta com metro quadrado, esse metro corta com metro, o segundo dividido corta com quadrado, vai sobrar 1 metro dividido por segundo, que é a unidade de velocidade. Então, vamos poder calcular aí como sendo 0,50 vezes 9,8 vezes 0,0125 ao quadrado, dividido por 32 vezes o 200 vezes o 10 elevado a menos 6. Temos aí um valor para velocidade como sendo de 0,11
0,0196 em metros por segundo. Bom, agora que temos aí a velocidade, antes de calcular a vazão, vamos verificar se a hipótese está correta. Para isso, vamos calcular o número de Reynolds. Então, temos aí que o Reynolds vai ser igual à velocidade, que é de 0,1196 em metros por segundo, que multiplica o diâmetro, que é 0,0125 metros, dividido por a viscosidade cinemática, que é 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Análise dimensional, metro vezes metro corta o quadrado, segundo dividindo com segundo dividindo, corta. Reynolds é um número adimensional. Então, vamos poder calcular o Reynolds como sendo. Aqui temos o valor da velocidade sem arredondar, que multiplica 0,0125, que é o diâmetro. Isso daí dividido por 10 elevado a menos 6, vamos ter aí um valor de número de Reynolds de 1495,4, tá? Ou seja, é menor que 2.300, portanto, laminar. E a hipótese está correta. Então, vamos poder calcular que a vazão, que vai ser dada pela velocidade 0,1196 metros por segundo, que multiplica π vezes o diâmetro ao quadrado, π vezes 0,0125 ao quadrado, metro quadrado, dividido por 4. Metro vezes metro quadrado dá metro cúbico por segundo, que é a unidade de vazão volumétrica. Então, a gente vai ter aí 0,1196, que multiplica o π, que multiplica 0,0125 ao quadrado, dividido por 4. Então, aqui tem vezes 10 a menos 5, vou deixar aqui na base de engenharia 10 a menos 3, então a gente vai ter 0,0, aqui vou arredondar, deixar com 2 algarismos, 15 vezes o 10 a menos 3, em metro cúbico por segundo. Deixei aqui na base 10 a menos 3, para facilitar aí a conversão, né? Convertendo para litros, que é a resposta. Então, temos aí que 1 metro cúbico corresponde a 10 a terceira litro. Aí, metro cúbico corta com metro cúbico, o 10 a menos 3 vai simplificar com 10 a terceira, vai dar 1. Então, a gente tem aí que a vazão é 0,015 na unidade de litros por segundo. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!